Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer, que hoje é segunda-feira, tá? Começando mais uma semana naquele pique. Vou trazer aí bastante novidades pra vocês. Ontem foi um domingo maravilhoso pro torcedor corintiano, tá? Vitória de manhã, vitória aí no começo da noite, tá? Time feminino, time masculino, vencemos derby, vencemos no Paulistão. Foi maravilhoso, sensacional, rapaziada. Também peço que me sigam lá no Instagram, onde atualizo vocês aí instantaneamente. Fiz a live pós-jogo, naquele pique, rapaziada, que vocês já conhecem. Fechou, família? Editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta, que, pô, esse final de semana foi 100% Corinthians. Salve o Corinthians! Então, começando aí pelo jogo de manhã, né? Começou aí 10 da manhã, Corinthians e Palmeiras, lá na Neoquímica Arena, tá? O derby paulista aí pelas quartas de final da Supercopa. O Corinthians amassou o Palmeiras. Não tem outro adjetivo, não tem outra definição, outra avaliação. O Corinthians amassou o Palmeiras. E o time do Palmeiras não é ruim não, tá? Não é ruim. Mas o nosso Corinthians tá muito entrosado, muito bem treinado, qualidade técnica individual, como um grupo tá funcionando muito bem, tá? Então o trabalho todo tá redondinho e o resultado a gente tá vendo em campo, tá? Tríplice coroa na última temporada, essa já começa um 3-0 em cima do Palmeiras, tá? O jogo foi na Neoquímica Arena para um pouco mais de 13 mil pessoas, então a torcida compareceu no estádio para dar o apoio aí para as brabas. Cara, a gente abriu o placar logo no comecinho, tá? Com a Gabi Portillo. Na sequência, mais ou menos ali para a reta final do primeiro tempo, a Tamires ampliou. E já na segunda etapa, a estreante Jaqueline fechou o caixão do Palmeiras, tá? Ali do meio pro final, aos 32, né? 32 do segundo tempo, a Jaqueline acertou um belo cabeceio. 3-0 Corinthians, pô, tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Um amasso, um atropelo do Corinthians, tá? Que joga a próxima fase agora contra o Real Brasília, tá? Semifinal agora Corinthians e Real Brasília. Se eu não me engano, semifinal agora dia 9, quarta-feira, e a final domingo, dia 13, tá? Então, caso o Corinthians classifique contra o Real Brasília, já joga a final dia 13 da Supercopa do Brasil. Então, o Corinthians estreando na temporada de 2022 com o pé direito, com o pé esquerdo, com a cabeça, foi tudo, três, barba, cabelo e bigode, como o pessoal fala, né, rapaziada? Então, mais uma vez, parabenizar aí a nossa equipe, que continue sempre nesse sentido aí do trabalho, de muito sucesso, de muita garra, muito trabalho, e o resultado a gente viu dentro de campo. Parabéns, rapaziada! O que vocês acharam da partida de ontem entre Corinthians e Palmeiras? E aí, no início da noite, tá? 6h30, Ituano e Corinthians, lá em Itu, quarta rodada do Paulistão. Corinthians venceu por 3-2 de virada, tá? Os gols marcados aí pelo Fábio Santos, Giuliano e o gol do Paulinho, tá? O gol da virada, o Paulinho fazendo o primeiro gol dele aí nesse retorno, tá? Nesse retorno. Muito importante, gol muito importante. Vamos aprofundar um pouco na partida, mas assim, a importância desse gol é, pô, inenarrável. Paulinho vai criando uma confiança, vai se sentindo novamente em casa, entrou como titular, tá? Isso que eu já queria trazer, a questão da escalação do Corinthians. O Cássio retornando, o William no banco, Cantígio tendo uma oportunidade, e o Cantígio foi muito mal, tá? Achei que foi muito lento nessa saída de bola, erros de passe, tanto do Cantígio, do Gil, do Fábio Santos. O João Vitor muito inseguro a partida inteira, muito inseguro, tá? E o Cássio, pô, pelo amor de Deus, é banco já. Pô, mas venceu o jogo, mas não tem como. Não passa mais confiança. Não passa. Não adianta vir com qualquer argumento. É banco. E aí a primeira pergunta que eu faço: por que o Ivan não foi relacionado para essa partida? Por qual motivo? O Ivan, para mim, já toma titularidade em fevereiro.
tá? Ou ele, ou o Matheus Donelli, ou o Carlos Miguel. Pra mim tá entre esses três. Eles vão brigar por essa titularidade. O Cássio não dá mais, tá? Pô, John, você tá reclamando do maior goleiro da nossa história? Sim, sim. Eu não tô questionando a história do Cássio. Eu tô questionando titularidade em 2022. Não dá, tá? Não dá. Simplesmente. Cássio tem que ser, pô, idolatrado, respeitado, tá? E exaltado como o maior goleiro da nossa história, tá? Maior goleiro da nossa história. Mas atualmente não tem como ser titular, tá? E já há um bom tempo. Enfim. No mais, a nossa equipe sofreu no começo, principalmente pelo gramado, tá? Do campo do Ituano. Dificultou a saída do Corinthians. O Corinthians demorou a entrar na partida, ainda tava naquele ritmo lento e tal, e o Ituano entrou a 220. O Ituano tava assim, ó, vamos recuar, roubou a bola, acelera. Foi assim o primeiro gol, tá? Apertou a saída de bola do Corinthians ali no meio campo, tá? Com o Ituano recuado. Acelera no contra-ataque, fez o primeiro gol. Fez o segundo gol numa falha bizarra do Cássio. A primeira ele falhou. A segunda, pelo amor de Deus, foi absurdo. Tá absurdo a falha do Cássio. Só que tava impedido, tá? Um jogador do Ituano tava impedido na origem da jogada. Foi marcado impedimento. Na sequência, a gente tem o empate do Corinthians, tá? Um passe do Jô errado, tá? Sempre bom a gente pontuar. O Jô errou o passe. O Paulinho viu que não ia chegar, deu a volta no zagueiro, conseguiu antecipar, tá? E aí ele sofre o pênalti. Fábio Santos na marca da Cal, não tem o que falar. Caixa, tá? Caixa. Aí você pensa, pô, o Corinthians entrou no jogo, agora vai. Sim, o Corinthians tentou retomar, foi pra apertar, aí toma um gol num lance de escanteio. Num lance de escanteio que estão todos os jogadores dentro da área do Corinthians. Sempre, sempre, tá? Já desde o ano passado que eu venho falando isso. Por qual motivo você coloca todos os seus jogadores dentro da sua área? Você corta a bola pra quem? Pra quem? Se não tem um cara parado no meio campo pra puxar um contra-ataque. Ah, mas tem os dois ali na frente da área. Na frente não, dentro da área, né? Pra puxar o contra-ataque. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É brincadeira, né? Não dá. Não dá pra você estar com 11 jogadores dentro da sua área. O cara cabecear no segundo pau sozinho. O goleiro espalma. Vem o cara, faz o gol no rebote e ninguém chega. Ninguém. Nenhum dos 11. Tá? Então mais um erro. Aí o Fábio Santos me vem no intervalo. Não, a gente tomou um gol numa jogada que a gente trabalha. Pô, a bola aérea do Corinthians é ridícula, tá? Isso a gente tem que pontuar. O Corinthians venceu e tudo mais, vou elogiar, mas assim, a bola aérea do Corinthians é ridícula, a bola parada. Escanteio defensivo nosso é sempre uma loucura, um Deus nos acuda. Ofensivo, a gente não ofende ninguém, tá? Não consegue ser efetivo nessa bola. Não finaliza, simplesmente, tá? Então, Fábio Santos, eu não sei que tipo de treinamento é esse. Primeiro que a gente não tem um batedor, ninguém sabe quem é o batedor de escanteio do Corinthians, tá? Cada hora é um. Então, quem tá treinando batendo escanteio contra o Corinthians, pra essa bola ser tão bem treinada? A gente viu aí hoje que não tá bem treinada. Esse é o ponto, tá? Então, a gente toma aí o 2-1, mais uma vez um placar contra, né? Vamos pro intervalo. A primeira mudança aí do Fernando Lázaro é tira o Cantillo, coloca o Juliano. E o Renato faz essa posição de primeiro volante. Primeira bola que o Juliano recebeu, já foi um passe na diagonal aí do Roger Guedes, uma bela assistência. Juliano entra na área, pisa dentro da pequena área para fazer o gol. Tá? Um gol importantíssimo. A gente continua pressionando a equipe do Ituano. A gente tem a entrada do William. Posteriormente tem a entrada do Gabriel Pereira, que também na primeira bola abre para a esquerda, cruza. E aí o Paulinho, numa maestria, num posicionamento, numa técnica excepcional, sobe, testa no canto aberto do goleiro. Tá um golaço. 3-2 Corinthians. A gente ainda continuou pressionando a equipe do Ituano. Tivemos algumas oportunidades para matar o jogo. E é isso que a gente pede, cara. É isso que a gente pede, ofensividade. Não os 90 minutos, mas você precisa buscar o gol. Você precisa querer vencer o jogo. E o Corinthians ontem, principalmente no segundo tempo, quis, tá? Buscou.
E aí conseguiu. Se vai conseguir ou não é consequência, a gente sabe disso, não dá pra vencer todas. Mas ontem o Corinthians quis, foi efetivo, venceu o jogo de virada, tá? Já coloquei aí os pontos de melhoria. Cássio não pode ser titular, entre outras mudanças. E temos os pontos positivos. Pô, o Juliano jogou muito ontem. O Renato, pelo amor de Deus. Paulinho muito importante, tá? O Paulinho vai ser de extrema importância para a temporada toda. O William entrou muito bem, Gabriel Pereira também. O Roger tá faltando fazer um gol para ele tranquilizar, porque pelo amor de Deus, ele tá afoito, tá? Não acerta. Finalizou umas 2, 3 ontem pra fora, assim, que dava pra melhorar, tá ligado, o lance? Dava pra melhorar. Mas enfim, conseguiu essa assistência, deu uma tranquilidade. Agora, rapaziada, vamos focar na sequência do campeonato. Quero saber o que acharam da partida de ontem entre Ituano e Corinthians. Bom, e o Paulinho, como eu falei, fez o 35º gol dele aí com a camisa do Corinthians, tá? Somando a primeira passagem com essa, certo? Ele tinha 34, agora 35 gols. Falou o seguinte, ó. Momento especial, depois de alguns meses poder voltar a jogar boa parte do jogo e conseguir fazer o gol. Um resultado importante pelo momento que vivemos, 3 pontos importantíssimos, agora é dar sequência que semana que vem tem mais. Então o Corinthians atingiu aí 7 pontos, líder do grupo A. Vamos em busca de mais, rapaziada. Quinta-feira, 9h30 da noite na Neoquímica Arena, Corinthians e Mirassol. Presença confirmada, sabe de quem? John do Timão, família. Tô confirmadíssimo. Bom, e para finalizar o assunto do jogo aí, o Fernando Lázaro também deu uma entrevista, certo? Falando aí sobre o jogo do Corinthians, no primeiro tempo difícil, falou que o Ituano dificultou, baixou as linhas e tudo mais, teve a proposta do contra-ataque, como eu coloquei para vocês, e no segundo tempo sobrou um pouco mais de espaço, ele demonstrou a importância do grupo, tá? Dele conhecer as peças e tudo mais, parabenizou a equipe. E aí falou que tá nessa construção, que a organização do time ainda é uma herança do Silvinho, tá? Não tem como a gente falar que não tem nada a ver com o que o Silvinho vinha apresentando. Lógico que tem. A formação é a mesma, a ideia de jogo muito parecida. O que mudou? A postura, tá? A postura. A gente viu que o Fernando, não só o Fernando, mas os próprios jogadores em campo, vamos pra cima, vamos acuar o time. A postura do Corinthians mudou. Tá? Então entenda essa questão dele falar de herança, trabalhou um bom tempo com o Silvinho e tudo mais, respeito, ok? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre a vitória de ontem do Corinthians. Bom, agora falando sobre a chegada do treinador, tá? Todo mundo tá muito ansioso para isso. Ontem, o Rodrigo Vessone do meu timão falou que tentou conversar com o Duílio sobre esse assunto, tá? Para saber se tinha alguma informação, alguma novidade, se havia avançado em alguma coisa. E aconteceu o seguinte, tá? Vou passar para vocês, ó. O nome do alvo para novo treinador do Corinthians segue as 7 chaves. Duílio aqui em Itu não quis gravar entrevista e em um bate-papo informal comigo apenas disse que só irá se pronunciar quando tiver contratado o profissional. Não falará nada antes. Tá? Então isso aí foi o Rodrigo Vessone do meu timão, trouxe que o Duílio não quis gravar a entrevista, mas falou, ó, sobre o treinador, só me pronuncio quando já estiver contratado, tá? A partir do momento que fechei com o cara, tá fechado, aí sim, o Duílio vem e fala, ó, é o fulano, a gente contratou tal, tá? Então, como eu já havia adiantado, o nome tá muito fechado, muito fechado, tá? E aí temos algumas atualizações. A intenção da diretoria é que na quinta-feira, hoje é segunda, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias aí, 9h30 da noite na quinta, no jogo contra o Mirassol, o treinador já esteja pelo menos nos camarotes da Neoquímica Arena para acompanhar a partida contra o Mirassol. E aí vale ressaltar, o Corinthians não joga no final de semana que vem, tá? Só joga no meio da outra semana. Então, esse novo treinador já acompanharia a equipe em campo, tá? Não comandando, mas assistindo. E aí teria praticamente uma semana de trabalho, tá? Então a intenção da diretoria, mesmo sabendo das questões burocráticas para assinar contrato, para levar o documento no bid da CBF, não sei o que, sabendo disso, para quinta-feira a gente sabe que é praticamente impossível. Então a intenção é que ele já, pelo menos, acompanhe a equipe no camarote da Neoquímica no jogo contra o Mirassol.
Certo, rapaziada? Mais uma atualização para vocês. E agora, a principal informação da noite, tá? Primeiro já vou trazer a fonte, antes que o pessoal fique bravo comigo. Luiz Pinto Coelho, tá? Um jornalista português. Acompanha muito sobre o mercado da bola também, tá? E a informação dele é a seguinte: Vitor Pereira vai ser o próximo treinador do Corinthians. Acordo praticamente fechado na tarde de hoje, que no caso era ontem, tá? John, quem é Vitor Pereira? Fui pesquisar, obviamente, porque eu conhecia muito pouco dele. Já treinou o Porto, Al Ahly, Olympiacos, Fenerbahçe, o 1860 Munique, o Xangai e depois o Fenerbahçe de novo. Então assim, só time bom, tá? Tirando esse 1860 Munique, que não é um time top da Alemanha, tá? Os demais clubes, pelo amor de Deus, todo mundo conhece, tá? Aproveitamento dele, ele tem 444 partidas na carreira, venceu 253, empatou 100, 103 e perdeu 88. Então aproveitamento de 56%, tá? Aproveitamento aí bom, muito bom. Na verdade é maior o aproveitamento dele, é de 65, né? Porque soma os pontos dos empates. Então aproveitamento de 65%, tá? Muito boa a porcentagem. Pelo Porto, campeão português 2 vezes, tá? Venceu a taça portuguesa também 2 vezes. Pelo Olympiacos, foi campeão grego e campeão da taça da Grécia. Pelo Xangai, ganhou o campeonato chinês também e a Supercopa da China. Então assim, ele tem um ótimo currículo, tá? Isso é incontestável. Quando o Flamengo estava procurando um treinador agora, que demitiu o Renato Gaúcho, foi atrás do Jorge Jesus, não deu certo. Foi atrás de diversos nomes. Toda a imprensa colocou o Vitor Pereira como um dos principais nomes, tá? O Mauro César, tá? Que é só o Flamengo que presta pra ele, colocou o melhor nome pro Flamengo é o Vitor Pereira, tá? Então, pra gente não ficar achando que o cara é desconhecido, que tudo mais, se a mídia agora quiser falar que ninguém conhece, não sei o quê, quando ele foi cogitado no Flamengo, era o top de linha, tá? Era o top de linha. Não acho que seja exatamente esse top de linha, mas eu o vejo como um ótimo treinador, tá? O vejo como um ótimo treinador, uma ótima opção pro Corinthians, tá? São essas as informações do momento, tá? A formação preferida dele é o 3-4-3, tem outras diversas informações aí, média de gols dele é altíssima, tá? É altíssima. E assim, rapaziada, o que eu tô vendo de comentário é que o pessoal tá colocando como uma grande contratação pro Corinthians, tá? Caso se concretize. Tá aqui. É um dos precursores sobre tática individual no mundo, valoriza a iniciativa com bola e pressão alta, tá? Informação aí do Igor Souza, outro analista de desempenho. Então assim, o pessoal tá elogiando muito o Vitor Pereira, tá? Eu particularmente não conheço o trabalho a fundo dele, já o conhecia, já sabia do nome dele, alguns trabalhos, lembro dele da época do Porto, tá? 2010, 2011 mais ou menos, então bicampeão português. Ganhou 2 taças portuguesas também. Então assim, currículo ele tem, nome ele tem. Agora tem que ver se esse é o nome que a diretoria do Corinthians está negociando e fechou na tarde de ontem. Quem vai dizer? O tempo, tá? Como eu sempre gosto de trabalhar para vocês. Fonte que eu trouxe, Luiz Pinto Coelho, jornalista português, trouxe a seguinte frase, bem categórico: Vitor Pereira vai ser o próximo treinador do Corinthians e o acordo praticamente fechado na tarde de hoje, que no caso era ontem à tarde. John, o que falta? Faltam acordos sobre a comissão técnica. Por quê? O Corinthians quer manter Fernando Lázaro e outros profissionais da comissão e ele quer trazer a comissão técnica dele, tá? Então são essas negociações que estão acontecendo. Fernando Lázaro continua, vai sair, vai para outra função, vai para base, alguma coisa, e aí vem toda a comissão técnica do Vitor Pereira. Eles vão trabalhar em conjunto, Fernando Lázaro continua e trabalha junto com a comissão dele, entendeu? São essas negociações que estão acontecendo nesse momento, tá? E espero que tenhamos um desfecho positivo o mais rápido possível. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre o Vitor Pereira, tá? Se vocês aprovam, se vocês acham que é o nome ideal para comandar o Corinthians em 2022. Fechou, família? Por hoje é isso.
Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!